Isso. Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, comemorando o dia dos nossos pastores, incluindo nosso irmão Daniel Berg e o Navi, que também eram pastores. E através desses irmãos foi que nós alcançamos a graça, né, do batismo com o Espírito Santo. E hoje eu vou estar entrevistando o nosso irmão Rômulo. Nós estamos abrindo uma entrevista hoje com o nosso irmão Rômulo. Ele que estudou muito aí sobre Daniel Berg e Navi, vai estar explicando para nós algumas coisas a respeito desses irmãos. Né? Quem era Daniel Berg, quem era o Navi, como que surgiu esse movimento pentecostal no Brasil, como eles vieram parar aqui, né? Porque não foi fácil para eles chegarem aqui. Então eu sei que os irmãos já têm estudado na escola dominical, mas eu acredito que aqui ainda tem algum visitante que não conhece a história do batismo com o Espírito Santo das Assembleias de Deus no Brasil e vai sair daqui hoje conhecendo mais um pouquinho sobre a história do avivamento da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Amém? Vamos lá, então vamos começar com a nossa primeira pergunta para o nosso irmão Rômulo. Vamos estar perguntando a você, Rômulo, como é que foi essa descoberta de Daniel Berg, do Navi? Quem era eles? Quem era Daniel Berg? Bom, boa noite, a paz do Senhor a todos. Daniel Berg é um jovem que nasceu na Suécia, viveu lá até os seus 17 anos, junto com sua família. Só que aos 17 anos ele foi forçado a sair do seu país de origem, devido a uma grande crise econômica que atingiu o seu país, né, em que fábricas fecharam, casas comerciais vieram à falência, e com isso ele emigrou para os Estados Unidos, né, atrás de uma melhor condição de vida, de se qualificar profissionalmente. Essa era a questão de Daniel Berg quando ele foi para os Estados Unidos. Só que o plano de Deus ia além, né? Porque o nosso Deus, ele sempre faz a mais do que aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a Bíblia diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O plano de Deus na vida de Daniel Berg ia além do que uma simples qualificação profissional. E Daniel Berg morou nos Estados Unidos nessa primeira vez durante 7 anos, em que ele trabalhou como fundidor, e até que ele retorna após 7 anos para o seu país de origem. Muito bem, está aí respondida a primeira pergunta a respeito da vida de Daniel Berg, quem era ele. A segunda pergunta, irmão Rômulo, nós já ouvimos falar, acreditamos, o Daniel Berg, ao retornar dessa viagem, como você comentou, ele ficou sabendo acerca do batismo com o Espírito Santo na vida de um colega dele. Você pode explicar para a gente como é que foi isso? Bom, na realidade, nos Estados Unidos já se tinha, né, movimento pentecostal. Quando o Daniel Berg retorna ao seu país de origem, ele fica sabendo, através de sua mãe, que um amigo seu, com o nome de Petrus, da Igreja Batista, havia sido batizado com o Espírito Santo. E aí ele vai no culto que esse seu amigo está pregando. Após o término do culto, ele tem uma longa conversa com o seu amigo, e ele sente um desejo muito grande em receber a promessa do batismo com o Espírito Santo. E a partir daí ele começa a clamar pelo batismo com o Espírito Santo. Até que logo em seguida ele retorna, resolve retornar, né, para o território norte-americano, e durante a viagem de navio, ele recebe o batismo com o Espírito Santo já se aproximando do território americano. Que coisa gloriosa, né? É o poder de Deus na vida de Daniel Berg. Então nós podemos ver que o Daniel Berg não se contentou apenas em ouvir falar do batismo com o Espírito Santo. Ele correu atrás e procurou também a ser batizado com o Espírito Santo. Mas como é que ficou essa história? Ficou apenas assim, ele foi batizado com o Espírito Santo, se conformou, ou aconteceu algo mais? Bom, após Daniel Berg receber o batismo do Espírito Santo, ele se encheu, né, de um grande desejo missionário, né? Porque a partir daí ele começou a clamar a Deus, pedindo a Deus para que Deus concretizasse essa obra na vida dele, né, e desse uma direção na vida dele, onde iria se revelar essa chamada missionária na vida de Daniel. Bom, nós também ouvimos falar que Daniel Berg teve um grande amigo, como a história deles relata. Daniel Berg não andou sozinho, né, ele andou com o Gunnar-Ving. Quem era o Gunnar-Ving? Eles já se conheciam, eram amigos, ou nunca tinham ouvido falar, se conheceram por um acaso? Gunnar-Ving também nasceu na Suécia, né? Só que Gunnar-Ving ia morar num período diferente de Daniel Berg nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos e ele ficou durante um tempo num seminário batista, em que ele logo também foi batizado com o Espírito Santo. Porém, o encontro de Gunnar-Ving e Daniel Berg acontece na segunda vez que Daniel Berg vai morar nos Estados Unidos, numa conferência em Chicago, onde os dois sentem uma grande empatia, muito grande,
porque ambos têm um grande desejo ardente em fazer a obra de Deus, né? E a partir desse primeiro encontro dos dois, eles constantemente se reúnem, né, para buscar a presença de Deus, para ler a palavra de Deus. E a partir daí começam a pedir uma direção a Deus para que se revelasse aonde era que Deus queria usar a vida deles. Amém. E então, irmãos, nós podemos perceber que Daniel Berg se juntou com o Naving para uma obra maravilhosa que era a busca de ser missionário. Mas isso eu acredito que não parou aí. Eles tinham um desejo em comum, mas eles não sabiam para onde que ia, não é verdade? Então eles iam buscar de Deus uma solução. E como é que eles descobriram que era o Brasil? Como foi que isso aconteceu? Bom, na realidade o Naving morava de aluguel, né? Era inquilino de um pastor. E Deus usa a vida desse pastor, dá uma profecia, uma mensagem para a vida de Gunnar e de Daniel Berg, em que Deus fala para esse pastor para dizer que o local que eles deveriam ir é o Pará, né? Só que eles não sabem aonde fica esse lugar, o Pará, né? Mas ao mesmo tempo eles já entendem que isso é uma direção de Deus, a quem eles tanto estavam clamando ao Senhor. E aí eles vão na biblioteca, procuram, né, em que lugar fica o Pará, e eles descobrem que o Pará fica no norte do Brasil. E como foi que eles fizeram para chegar até o Brasil? Eles trabalhavam, tinham recursos ou dependia da ajuda de alguém? Bom, nos Estados Unidos, tanto Daniel Berg trabalhava como fundidor e Gunnar Ving trabalhava numa quitanda, né? Mas antes de início, os dois pensaram primeiro, se lembraram de um apoio que eles poderiam ter de um pastor que havia se prometido com eles, que quando eles tivessem a confirmação do local para onde eles deveriam ir, estaria dando um apoio financeiro. Então a primeira coisa que os dois fazem é procurar esse pastor, né, para que confirmasse se ele poderia investir na obra missionária dos dois. Só que quando o pastor fica sabendo que é para o Pará, né, que eles estão vindo, o pastor hesita em dar o apoio tanto para o Naving quanto para Daniel Berg, alegando que o Pará é uma terra muito quente, né, o Brasil é um lugar muito quente, com várias doenças tropicais, que com certeza eles não iriam ficar por muito tempo, não ia durar muito, né? Então o pastor acreditava que tanto o Naving quanto Daniel Berg iriam desistir no meio do caminho, né? E aí eles resolvem pegar e sair, pedir demissão no trabalho deles, e com a demissão eles conseguem ter o valor de $90, que seria para estar pagando a passagem para estar vindo para o Brasil. Só que durante esse período, Deus prova mais uma vez, né, a fé dos servos dele. Durante esse período, Gunnar fica sabendo que uma rádio evangélica, né, uma rádio protestante, nos Estados Unidos, está passando por uma grande dificuldade financeira. Uma rádio que proclamava a palavra de Deus nos Estados Unidos. Com isso, ele se sente impulsionado, Deus dá uma ordem a ele, né, para que ele retire esse dinheiro que ele recebeu da demissão do emprego dele e entregue nessa rádio, esses $90. Mas então eles não tinham como chegar até o Brasil? Não tinha mais recursos, não tinha possibilidade de chegar aqui? Eles deviam ter desistido. Por que não desistiram? Não desistiram porque era a vontade de Deus, né, para que eles viessem. E aí o Senhor sempre cria um meio, né, para que a palavra de Deus dele seja pregada. E aí o que acontece? Esse pastor que havia hesitado em dar apoio tanto a Gunnar quanto a Daniel Berg, disse que realmente não teria como investir financeiramente. A única coisa que ele disse que poderia fazer é que Daniel e Gunnar ficassem na porta após o final do culto, e eles pediram que os irmãos da igreja, ou que eles pudessem ofertassem, né? E com isso, Daniel e Gunnar conseguiram tirar o dobro do valor que eles haviam doado para a rádio, né? E que daria o dinheiro suficiente para eles estarem vindo para o Brasil. E aí eles vieram para o Brasil com esse dinheiro. Graças a Deus. Então nós sabemos que nosso Deus, ele não desampara o seu povo. Só que, como nós vimos você comentar, Daniel Berg e Naving não conheciam o Brasil. Então provavelmente eles não sabiam falar o idioma brasileiro. Quando eles chegaram aqui, o que aconteceu? O que eles fizeram? Como é que eles se identificaram que era Brasil, que era um lugar certo? Tiveram ajuda? Já conhecia alguém aqui? Bom, tanto Daniel quanto Gunnar ficavam hospedados na casa de um pastor, né, que era amigo de ambos, e
Ficaram na casa desse pastor. Daniel trabalhava, né, durante o dia, e Gunnar foi fazer um curso de português, né? Quando o Daniel chegava em casa, Gunnar ensinava, pelo menos tentava ensinar português para Daniel Berg. E assim eles iam se virando para anunciar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Porque o povo de Deus não desiste, né? Tanta luta, tanta dificuldade, mas não podemos perceber que nossos irmãos, eles não desistiram. Até mesmo porque se eles tivessem desistido hoje, nós não estávamos aqui falando deles e não tínhamos essa graça. Mas nós sabemos que isso não parou aí. Nós sabemos que eles começaram a pregar aqui, que isso teve resultado, e as pessoas aceitavam a Jesus e logo recebiam a graça do batismo com o Espírito Santo. Você sabe me relatar alguma coisa? Quem foi a primeira pessoa a ser batizada? Como é que foi essa história? Bom, Daniel Berg e o Naving, eles tinham uma chama pentecostal que ardia dentro deles. E ambos foram reunir na igreja desse pastor, né? E a chama pentecostal se espalhou no meio do povo, né? Só que o pastor não aceitou o movimento pentecostal no meio do povo dele. E aí o que acontece? A primeira pessoa a ser batizada do Espírito Santo foi a irmã Celina Albuquerque. E aí a igreja acaba se dividindo por conta que o pastor era contra o movimento pentecostal, né? E o pastor expulsa Berg e o Naving, né, da igreja, e junto com ele vão mais 18 membros que passam a cultuar a Deus na casa da irmã Celina, né, que cede a sua casa para adorar o Senhor. Mas de qualquer forma eles não ficaram desamparados. Deus sempre providenciou alguém para que pudesse socorrê-los. Bom, irmão, por hoje vai ser só essas perguntas. Eu quero convidar o senhor para voltar no próximo domingo, para que nós venhamos estar encerrando esse episódio de Daniel Berg, Naving e a chegada do batismo com o Espírito Santo no Brasil. Nós agradecemos a atenção de todos, a paz do Senhor e uma boa noite. Oh,